Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa live aqui de transmissão, né, do lançamento do MobScan, um produto esse que a gente vai ter oportunidade neste momento de estar conversando um pouquinho mais sobre ele, né, explicando um pouco mais sobre essa tecnologia, e para isso, né, nós estamos reunidos com grandes profissionais aqui, cada um vai ter a oportunidade agora de estar se apresentando, né, e aí eu desejo aqui boa sorte para cada um de vocês, tá, nobres colegas, e para todos também que estão, né, nos assistindo, que tenham um bom proveito aqui deste momento e possam aprender, né, contribuir nesse momento. À minha esquerda aqui está o nosso Ronan, né, o nosso amigo Ronan, ele vai poder se apresentar agora. Boa noite, pessoal, meu nome é Ronan, trabalho como metrologista já há um tempinho, assim, 30 anos, hoje estou na Neo Steel, fazendo meu serviço aí como metrologista e poder mostrar mais um pouco sobre essa tecnologia aí. Perfeito. Denison é o nosso diretor administrativo e comercial da Autêntica. Denison. Boa noite, pessoal. Para a gente é uma noite muito importante, né? Lançamento de um produto aí que a gente busca trazer no mercado, né? Uma grande novidade, algo disruptivo, né? E a gente pretende com isso, né, trazer uma opção aí para todos os metrologistas, para toda a indústria automotiva, principalmente, né, que é a que a gente atende, mas é um produto que atende aí a indústria como um todo, né? Então, essa noite é para a gente poder esclarecer detalhes dessa parceria com a Reiscan, né, uma empresa aí com profissionais altamente capacitados, e essa união visa trazer, né, um benefício grande para a indústria metrológica. E a gente vê aí um ganho muito grande entre as empresas, uma sinergia muito boa. E a gente vai desbravar um pouco aí sobre o produto, falar um pouco mais e esclarecer as dúvidas dos nossos espectadores aí. Perfeito. Junto com a gente também está o diretor da Reiscan, né, fruto dessa parceria, uma pessoa que está juntamente com o Denison aí assumindo o protagonismo desse processo todo. Né, Gerson tem a oportunidade de estar se apresentando aqui para a gente. Bom, boa noite, pessoal. Então, eu sou o Gerson, né? Eu tomo conta da parte comercial da Reiscan. Bom, só para que vocês tenham um pouco de conhecimento, né? A Reiscan é uma empresa de engenharia, né? Que ela já tem mais de 10 anos no mercado. E ela é composta de vários profissionais, né? Que vêm da área automotiva, né? Seja ela de estamparia, de moldes plásticos, enfim. São profissionais altamente qualificados, né? E hoje a gente está trabalhando não só com a parte de serviço e também com a comercialização de produtos e soluções, né? E agora com a nossa parceria que a gente está fazendo com a Autêntica, né? Introduzindo uma parte da nossa gama de produtos, que é a parte de escaneamento 3D de alta precisão e altíssima resolução, junto com a parte de robotização. Então, a gente está integrando um know-how que a gente tem hoje, que é a parte de metrologia, não só a metrologia, como a parte de reengenharia, com a parte de automação, ou seja, estamos integrando uma indústria 4.0, juntando um know-how da parte de escaneamento, né, que é a metrologia sem contato, com a automação, que é a parte da robotização, onde a gente tem a parceria com a Autêntica, né, que são especialistas na parte de integração, robotização, criação de vários tipos de dispositivos e técnicas para a indústria 4.0, né, seja ela para a indústria automotiva, aeronáutica, enfim. É uma parceria que a gente visa encontrar soluções, né, e melhorar a vida aí dos metrologistas, seja metrologistas ou a indústria em geral. Perfeito, Gerson. Todos aqui, até para fazer uma breve introdução, né, o porquê que a gente está aqui nesse momento, nós estamos aqui, né, e provocamos esse momento para que nós possamos aqui expressar um pouco, né, da opinião em relação às dificuldades, às oportunidades, às sugestões que a gente tem para a contribuição do mercado no quesito metrologia. E também, né, apresentar essa tecnologia, uma tecnologia nova que vem aí desbravando, né, de forma disruptiva algumas necessidades que o mercado já tem, né, e de uma forma inovadora, com o lançamento do MobScan. Então você que nos assiste, nós vamos passar aqui um pouco do que é essa tecnologia e além, né, disso daí nós vamos também abordar alguns assuntos da dificuldade que os próprios profissionais têm, né, trabalhando nessa área, e isso vai ser muito bem representado pelo Ronan, que é o nosso colega aqui, né, que já passou por diversas indústrias. Agora há pouco nós estávamos até conversando sobre isso, né, pela Proma, pela Neo Steel, e ele vai ter oportunidade aqui de estar conhecendo essa tecnologia e também crivando essa tecnologia com base nas experiências que ele já tem de mercado. Então isso é muito importante para a gente.
Nós vamos passar então agora para poder explicar um pouco mais o que é essa tecnologia, né? E aí o Gerson, em primeira pessoa, é a pessoa, né, mais capacitada aqui para poder estar explicando um pouco mais desses detalhes para a gente. Legal. Bom, vamos abordar então o tema, primeiramente, que a metrologia, ela existe para medir. Então, os métodos antigos que eram utilizados na indústria, eles precisavam tocar para fazer medição. Então, você precisava tocar para medir uma distância, por exemplo, uma distância de um ponto ao outro, havia necessidade de se fazer a medição através de toque. Então, com a evolução da tecnologia, com a evolução de sistemas óticos, iniciou-se, vamos dizer assim, a evolução na medição sem contato. Então, criou-se parâmetros, técnicas para se criar padrões, ou seja, por exemplo, quando você vai medir algo que é físico, você precisa de um padrão, ou seja, uma esfera com um diâmetro X conhecido, ou uma barra com um comprimento X conhecido. Para que isso seja usado como padrão, a fim de que você tenha um dado para usar como referência, que é o dado que a gente tem como precisão, ou seja, quando você vai medir alguma coisa, você precisa de precisão, você precisa de mais ou menos uma medida. Então você quer medir 100 milímetros, mais ou menos 1/10, mais ou menos 2/10. E na indústria de desenvolvimento de sistemas óticos, criou-se uma norma, que é a norma VDI-VDE, que é uma norma europeia, né, que desenvolveu esses tipos de padrões. Ou seja, ela controla sistemas óticos. Então, existe hoje uma forma que foi desenvolvida para criar padrões para controlar os sistemas de medição. Então, hoje a gente usa sistemas óticos que eles são formados por luz estruturada, ou seja, são exatamente projetores que projetam luz em cima de peças e com a variação, a luz estruturada em si, ela gera alguns padrões e esses padrões são capturados pela câmera e traduzidos isso em dado 3D. Então, através de resolução, convertidos numa quantidade X de pontos. O sistema que a gente vai estar utilizando no MobScan é o nosso SimScan, que é o nosso fabricante Scantec, inclusive a gente trouxe ele aqui, né? A gente tem ele na mesa aqui, depois a gente vai falar um pouquinho dele. É uma tecnologia que ela é diferenciada, ela não usa luz estruturada, então ela tem menos problema com reflexo. Ela trata de um sistema de laser que é o laser azul, ou seja, ele tem uma frequência de trabalho onde você tem menos refletividade, ou seja, sistemas óticos antigos você precisava muito de superfícies tratadas, ou seja, superfície sem brilho, não poderia ser preto, brilhante, porque senão você tinha sempre problema, você tinha ruído e você tinha interferências e automaticamente variações nas suas medidas. E o sistema de scanner com o laser azul especificamente, então ele elimina esse tipo de problema. Neste caso aqui, a gente trata de um equipamento que ele possui 11 lasers cruzados, né, sistemas de lasers paralelos, e um laser único, que é o que a gente diz, os lasers cruzados para escaneamento rápido, o laser paralelo para escaneamento de alta definição, e o laser único para escaneamento de grandes profundidades. Então, com um sistema desse tipo, a gente possui uma placa de calibração, né, que eu tenho até aqui, né, eu vou até mostrar para vocês. É uma placa de calibração que a gente olha assim, vocês vão enxergar, praticamente um monte de ponto. Aqui vocês vão falar, nossa, cara, que coisa feia, né? Quer dizer, eu uso isso aqui para calibrar, enfim, né? Isso daqui, cada pontinho desse daqui, ele é calibrado por um sistema que a gente chama de fotogrametria. E esse sistema de fotogrametria, ele é certificado por essa norma VDI-VDE europeia, e a gente conhece cada centro desse ponto aqui. Então é X, Y e Z. E uma vez calibrado essa placa, a gente conhecendo cada centro de ponto deste painel, ele é gerado uma lista, e toda vez que a gente aponta o equipamento para esse painel, ele faz a leitura, compara com o que ele leu e ele faz o ajuste. E aí automaticamente você está calibrando o equipamento com um padrão que foi estipulado, tá? Então é assim que hoje você calibra um equipamento óptico para fazer uma medição. E aí depois é só alegria, né? Pega o equipamento e vamos escanear, né? É muito prático, né? Muito prático, né? Então esse aqui é um equipamento
que foi desenvolvido em 2019, né? É o CIMScan. Hoje ele conta com 3 versões, né? Ele conta com uma versão CIMScan 22, que é uma versão de entrada. Conta com uma versão CIMScan 30, que é essa daqui que a gente vai estar usando no nosso MobScan. E um CIMScan 42. Então ele automaticamente possui vários tipos de lasers, né, para fazer o escaneamento. Trata-se de lasers cruzados, né? Então aqui, ó, vocês podem ver, ó, tem laser cruzado aqui. Fantástico. Ó. Então esse laser cruzado aqui é o laser azul, ó, que é para o escaneamento rápido, né? Aqui, ó, com um duplo toque aqui, ó, eu mudo o sistema de escaneamento para escaneamento de alta definição, que a gente consegue até 1/100º de resolução. E aqui mais um duplo toque aqui, um laser único, que é o laser de profundidade. Uma coisa muito importante que a gente precisa tomar como base, quando a gente fala de sistemas de medição óptico, é que a gente tem 2 parâmetros básicos para estar avaliando. E os 2 parâmetros básicos que a gente fala é resolução e precisão. O que é resolução? Resolução é o quanto de definição você consegue quando você está escaneando, ou seja, o quanto de canto vivo você consegue quando você está escaneando e reproduzir isso no computador. Isso é definição. Então, em definição, a gente costuma dizer que é distância entre pontos. Ou seja, quanto menor a distância entre pontos, maior a resolução. Consequentemente, maior o nível de detalhamento. Por exemplo, quando você vai escanear uma gravação, quanto menor a resolução, maior o nível de detalhamento da gravação. Só que precisão é uma coisa que ela é única. Não importa se você está escaneando de 1 em 1/100º ou se você simplesmente pega um único ponto. Então, a precisão ela é um fator que ela é determinante do equipamento. Indiferente da resolução, a precisão é a mesma em qualquer situação. Seja ela em escaneamento rápido, de alto detalhamento ou de profundidade. Então a precisão ela é sempre única no equipamento, que nesse caso aqui a gente está tratando de uma precisão de 0,02, tá? Então, isso é uma prévia da tecnologia, né, que a gente vai estar usando no MobScan, e mais para frente aí a gente vai demonstrar um pouquinho aí rápido, né, a respeito de como se faz o escaneamento, como é a estratégia, né, de você começar o escaneamento, né? Uma vez que você tem um sistema que você não tem um referenciamento físico, né? Quando você vai medir alguma coisa, você precisa ter um eixo físico, e a gente está tratando de um equipamento que ele está simplesmente solto no ar aqui, ó. Aí vocês me perguntam, nossa, mas como é que o cara consegue garantir uma precisão com um equipamento que ele está solto, ele não tem um eixo físico? E aí mais para frente aqui no decorrer da nossa live eu vou mostrar um pouquinho para vocês como isso acontece. Tá? Então isso é só uma prévia e mais para frente a gente mostra um pouquinho a respeito do equipamento. Não, perfeito. Já conhecendo, né, todo esse detalhamento aí, esse banho de informações que a gente tem, a gente vai pedir, né, solicitar para que a gente possa ter justamente aqui, disponibilizar para o pessoal um vídeo mostrando justamente o MobScan, né, em prática. E aí daqui uns 2 minutinhos, então, a gente vai colocar esse vídeo daqui para que a gente possa estar aprendendo um pouco mais com ele. Então nós vamos passar justamente a palavra para o Ronan, para ele poder explicar um pouquinho, né, do que é esse tipo de equipamento, que o Gerson falou muito bem, no dia a dia, né, da área de metrologia. Pois é, gente. Com relação ao escaneamento, né, a medição a laser, que veio para ajudar todo mundo, né, inclusive, principalmente nós metrologistas, facilitar o serviço e melhorar tanto a qualidade do trabalho, tanto a rapidez, né, do serviço. Antigamente a gente usava, igual foi falado, controlizar pontos, tem um tempo para poder fazer esse serviço, é demorado, e também é limitado, que vai ser uma máquina fixa, você vai ter que levar o produto no local, fazer o serviço, e com uma máquina portátil como essa aí, a gente vai ter uma facilidade, pode ir no setor, fazer esse serviço, independente do tamanho da peça, qual a gente tem os conhecidos braços, que a gente tem que estar rodeando uma peça grande, para poder fazer o dimensional, chega no fim do dia, os braços já estão aguentando mais, né? E aí, com essa máquina, assim, quanto mais portátil, mais leve,
melhora a vida do metrologista, melhora a qualidade do serviço também, e a empresa ganha com tempo, precisão, qualidade, né? E o serviço que hoje os clientes estão exigindo mais, né? Cada vez mais exigindo um serviço mais preciso, um serviço mais rápido, uns controles com decisões tomadas mais rápidas para poder fazer a produção fluir, né? Aí, falando em rapidez, me traz esse tema daqui, porque quando a gente pega, por exemplo, a geometria de peça, que ela é extremamente complexa, imagino que a produtividade, né, em relação à medição dela, segue esse rumo também, né? Sim. A gente faz muita liberação de produção. A primeira peça tem que ser medida, né? Aí, para uma máquina mais portátil, mais rápida e mais precisa, a gente tem um retorno mais rápido e libera a produção mais rápido. Ganha, igual eu falei, ganha o metrologista, ganha a empresa que vai ter uma resposta bem mais rápida e a produção vai ter um aumento, né, na produção. Aumenta a produtividade. Exato. É o que todo mundo está exigindo hoje, né? Aumenta a velocidade no controle de qualidade e libera mais rápido a produção, né? Sem falar da precisão, né? Exatamente, que é o mais importante, né? Só para o pessoal que está nos assistindo entender um pouquinho, né, da especialidade do próprio Ronan, conta um pouquinho mais de quais são as peças que você lida, né, no dia a dia seu da metrologia. Hoje, na Neo Steel, hoje trabalha com bancos, né? O produto principal da Neo Steel são bancos. E também temos os estampados, que recentemente chegou para a gente lá, que é o nosso, como diz, um gargalo que a gente tem pela quantidade de peças. E com uma máquina portátil a gente vai ganhar tempo com esses serviços, vamos poder liberar a produção mais rápida, conforme já está tendo lá na nossa área, e melhorar a qualidade do serviço, né? Tanto também para o metrologista, vai estar mais tranquilo, vai resolver bastante coisa para a gente lá, e eu acho que para o próprio cliente também, que é um retorno mais rápido, né? Perfeito. Temos já a condição de estar colocando o vídeo aqui, mostrando um pouco da tecnologia da Renscan. Vamos colocar o segundo vídeo aí. Esse é o do... Não, na verdade, coloca o primeiro vídeo. Vamos... Beleza. Então, pessoal, esse daí foi um vídeo da aplicação, né, dessa tecnologia, desse scanner. E aí nós temos diversas outras, né, que o Jefferson, inclusive, apontou para a gente, né, Jefferson, que faz não só aplicação dentro da indústria, mas em outros locais também. O MobScan, ele é uma opção, né, que nós estamos desenvolvendo, né, o Denis, ele pode até explicar para a gente um pouquinho melhor do que é o MobScan, né, que vai integrar essa tecnologia móvel, né, que vocês conseguiram visualizar, e todas essas afinidades de benefícios que ela pode promover, né, para um equipamento que está sendo modelado, né, esse daqui é o pré-lançamento dele, que tem tudo, né, de positivo para poder ter as resolutivas das problemáticas que nós vamos estar discutindo aqui na área da metrologia, né, e entregar outros benefícios que não somente, né, o scanner 3D vai promover, mas que esse conjunto, esse equipamento, ele vai conseguir entregar para a gente. Bacana. Bom, pessoal, o MobScan ele foi pensado em ser um produto versátil e que, assim como acontece hoje na realidade do Ronan,
no dia a dia dele da indústria, que o operador, né, o metrologista continuasse com a interação, né? Hoje existem tecnologias aí que são adventas na indústria 4.0, e existe até um ditado que fala muito bem, né, que uma máquina não supera um homem, mas nada supera um homem com uma máquina, né? Então, pensando nisso, a gente buscou tecnologias aí, e hoje no mercado, né, a indústria 4.0 traz de forma muito pujante os robôs colaborativos. O que a gente vê hoje na indústria é que muitas empresas, buscando estar na vanguarda da indústria 4.0 principalmente, tem essa ânsia, né, tem esse desejo de estar utilizando o robô colaborativo, né? Acontece que muitas vezes, né, e muitas aplicações que a gente se depara, até as empresas nos procuram para estar realizando essa aplicação de robô colaborativo, são aplicações que o robô colaborativo ele não encaixa perfeitamente, né? A empresa quer porque existe uma definição global que precisa utilizar uma tecnologia de indústria 4.0, e aí a gente vê que um robô antropomórfico comum, né, aquele que necessita, por exemplo, de NR12, que é o mais comum da gente ver na indústria, atenderia com um custo-benefício muito melhor do que o colaborativo, e as pessoas muitas das vezes tentam partir para um colaborativo. Acontece que no Mobscan a gente conseguiu agregar o custo-benefício utilizando o robô colaborativo. Então, a gente viu ali a necessidade, né? Muitas pessoas conhecem aquele braço de medição a toque, metrológico, aí que são 4 eixos, né, Ronan? Isso. Então, o operador fica ali movendo aquele 4 eixos ali em volta da peça, e muitas das vezes ele precisa soltar a base e fazer um outro posicionamento, né, Ronan? O Ronan consegue explicar isso muito melhor do que eu aí num segundo momento. Então a gente quis unir, né, o que há de mais tecnológico, né, um robô colaborativo com um scanner, né? Então a gente pensou em trazer aquilo que pode trazer o homem no processo e o robô interagindo. Então, ao invés de o operador estar ali manipulando aquele braço metrológico, né, que muitas das vezes é disfuncional, ele esbarra, às vezes perde toda uma medição, a gente trouxe essa tecnologia com robô colaborativo, onde o operador ele vai basicamente ensinar os passos que ele quer de uma peça de processo, fazer isso uma única vez e averiguando o trabalho que está sendo feito pelo robô colaborativo, né? No segundo momento a gente vai estar mostrando aqui também algumas imagens do produto, né? Mas a ideia é que ele seja móvel. Então, como o Ronan disse, no início da produção ele precisa validar o processo, né? Para saber que aquele lote de produção vai estar em conformidade com os dados que o cliente dele pede. Então ele vai ter que fazer assim, diversas células pela fábrica. Então a ideia é que o Mobscan ele seja móvel também, então atendendo justamente às necessidades do que é o dia a dia de uma fábrica no que diz respeito à metrologia e trazendo o que há de mais tecnológico de forma economicamente viável, né? Que é uma aplicação que a gente não está forçando, a gente brinca muitas das vezes que muitos clientes querem forçar a barra para utilizar um robô colaborativo, né? E essa aqui é uma oportunidade ímpar de usar o robô colaborativo como justificativa muito boa e é onde que ele se encaixa perfeitamente. Foi nisso que surgiu esse conceito, e esse conceito vem para trazer o que há de mais novo na indústria para o departamento meteorológico. Perfeito. Só para vocês terem ideia, nós estamos fazendo aqui um pré-lançamento do produto, que é o produto Mobscan. E nesse pré-lançamento nós não estamos mostrando muito o Mobscan em si, né? Nós não trouxemos o Mobscan aqui. Nós vamos lançar esse produto, tá, na Expomaf, que vai acontecer do dia 9 até o dia 13 lá em São Paulo. Aqui nós temos uma oportunidade ímpar de estarmos discutindo o que é a tecnologia que nós estamos fazendo, verificar as sugestões, as dificuldades que o próprio setor de metrologia tem e discutir também alguns pontos específicos que tivemos para poder nos trazer a concepção final que é o Mobscan. Como o Denison trouxe para a gente, um equipamento versátil,
então ele vai ser um equipamento móvel, né, um equipamento que tem, né, está inserido dentro da indústria 4.0 pelo fato de ter, né, a robótica colaborativa, né, como ferramenta de escaneamento. Ele vai ser um equipamento que não vai precisar, né, de muito espaço, ele vai ser compacto, ele não vai precisar ali de aparatos, às vezes, de NR12, né, de segurança, ocupando muito espaço, do layout mesmo, né, do seu laboratório de metrologia. Vai ser um equipamento compacto, móvel, vai estar inserido na 4.0 através do braço robótico colaborativo e vai ter uma tecnologia de ponta, né, que a própria Reiscan está trazendo aqui para a gente, que vai agregar valor dentro desse pacote de benefícios que a gente está lançando. Então aqui nós temos uma oportunidade de estar disponibilizando para vocês detalhes em relação a essa tecnologia, para que vocês possam, né, inclusive instigar vocês a estar verificando na própria Expomaf o lançamento oficial desse equipamento, que é um equipamento que promete, né, uma ferramenta útil aí para o mercado de metrologia. Nós vamos passar então agora, né, inclusive para ouvir um pouquinho mais do Ronan, de quais são essas dificuldades. O Denis até abordou alguns pontos, né, para a gente poder conhecer quais são as dificuldades, o que a gente pode fazer para poder melhorar a qualidade, melhorar a precisão, né, ganhar um pouco mais de produtividade, né? Então, abordando esses pontos, inclusive citando, às vezes, alguns equipamentos que a gente já tem disponível, né, Ronan? Correto. Até levando esse assunto mesmo, quando vai fazer uma engenharia reversa, a gente precisa de ir para a ferramentaria, abrir um estampo, poder fazer a digitalização dele. Uma máquina fixa não tem como, teria que levar o estampo lá, muitas vezes não tem como, que ele é pesado. Ou até mesmo o braço faro, pelo tamanho dele, a gente não consegue pegar toda a região da ferramenta. Um braço, um equipamento desse portátil, facilita bastante, né? A gente vai poder, indo na área rapidinho, fazer essa digitalização, entender até mesmo o que o ferramentaria está precisando, que vai estar lá do lado deles, facilita o serviço bastante para a gente. Esse é um dos pontos, né? Com relação a ele ser portátil também, e mais preciso por ser um laser, o serviço, como eu já te falei, é mais rápido. A gente tem essa dificuldade hoje de ter que, o ponto a ponto, né, demora um pouco, qualquer toque na peça, ou tira, ou o alinhamento tem que reiniciar. E entre essas dificuldades da gente estar fazendo isso, com relação também à parte física, né? A gente, com um braço faro, a gente vai desculpa o nome, com um braço portátil. É muito importante, porque desculpa, a gente o nome, com um braço portátil, né? A gente até brinca, né, lá na empresa mesmo, porque o nosso braço, por exemplo, Adalto, a gente não vejo problema em falar o nome, o nosso braço é Homer. Homer mesmo? Homer. Nosso braço é Homer, mas todo mundo fala... Braço faro. Braço faro. O braço, aquele braço que parece um robozinho, popular, né? É muito popular. Então, eu não vejo problema em falar, até para o entendimento de todos, eu acho que é interessante. Eu acho que é de mercado, né? No mercado não tem, a gente não está criticando nenhum produto, não é interesse. Pelo contrário, são todos, né, tem qualidades, todos têm os seus pontos muito pelo bons. Contrário, cada um tem a sua aplicação. Tem sim, com certeza. Então, assim, haverá situações em que um é mais rápido e outros são mais precisos. Então, assim, o diferencial de um produto e outro é a aplicação que vai dizer. Sim. Esse é melhor, aquele é melhor. Mas em si, a portabilidade é uma coisa, é uma proposta que ela é algo muito vantajoso sobre qualquer aspecto. Né? É um diferencial, né? Ele é um diferencial. Então, por exemplo, um equipamento como esse, você pode escanear a peça até 4 metros, né? Você imagina, né? E você tem um sistema de ajuste que você não dá pulo, que é o que o braço precisa, porque ele está preso a um sistema mecânico. Quando você está preso a um sistema mecânico, você vai até onde ele alcança. Se a peça tem 4 metros, você não vai mais porque ele não alcança. Aí você precisa dar o pulo e nisso você vai agregando o erro. Inclusive, há uns 8 anos atrás, eu vivi essa experiência dentro da Usiminas, tendo que digitalizar uma parede de uma turbina grande, mais de 6 metros. Aí tinha que pegar o braço portátil, colocar num canto, fazer o serviço dessa região, pôr as esferas, fazer outro alinhamento, fazer o pulo no braço, um serviço que demorou 1 semana. Com uma máquina portátil eu faria isso aí em 30 minutos. Isso, sem cansaço físico, né?
sem o desgaste físico, sem o desgaste até mesmo da máquina, porque o risco você tem que colocar ele magnético, numa posição bem ruim, que pode chegar até correr o risco de cair, mas... E também o tempo, né? O tempo é muito grande a diferença. E assim, quando você lida com o sistema óptico, o software, ele tem um algoritmo que você mapeia todos os targets, todos os pontos de referência, e ele faz um ajuste. Então, ele distribui esse erro. Se você tem 100 targets, ele distribui esse erro em 100 targets. O braço, não. Quando você dá um pulo, ele progressivamente vai somando esse erro. Então, esse erro acaba sendo maior. A gente tem várias tecnologias, né? Como está passando no vídeo aqui, uma delas, né? É o nosso iReal, né? Que é um sistema de escaneamento para corpo humano, obra de arte, para jogos, né? Você vê aqui que o cara escaneou ali uma pessoa, e aí tem o sistema de iMotion, né? Que é o mapeamento de pontos de controle, e assim, existem várias aplicações. Então essa é uma delas. E um dos produtos que a gente tem também na nossa base de dados é o sistema de escaneamento com fotogrametria. O que é a fotogrametria? É justamente o sistema que a gente usa para calibrar o painel, a gente usa também para escanear e reduzir o erro. Então, assim, a gente tem um scanner, que é o nosso K-Scan Magic, que ele tem um sistema de fotogrametria integrado. Então você pode escanear a peça de 10, 15, 20 metros, tendo precisão de 2 centésimos no primeiro metro e 2 centésimos por metro adicional. Coisa que um braço, a cada pulo que ele dá 1 décimo, 2, e vai somando. Quando você chegar no 10 metros, você tem 2 milímetros. Então, é uma diferença brutal. A gente está falando uma diferença de 1 décimo para um equipamento óptico em 10 metros contra 1 milímetro no equipamento de toque, que é o erro progressivo, né? Então, isso faz muita diferença. Aí você pega, por exemplo, as dificuldades. Eu fico imaginando o que ele falou ali, ó. Você tem, por exemplo, uma peça complexa, né? Com um equipamento, por exemplo, de 4 eixos, você não vai conseguir acessar alguns pontos, entendeu? Inclusive, talvez até internos, que um outro scanner como esse daqui conseguiria. E outra coisa, se a peça for uma peça muito complexa, né, muito grande, né, ergonomicamente é uma coisa complicada, né? Isso acaba com a ergonomia da pessoa, né? A gente não está falando só de um problema que você acrescenta erro na medição, porque o braço ele tá preso no eixo físico. Se o cara fizer um pouquinho mais de força no eixo ali, ele mexeu o eixo físico, ele já vai perder aquela precisão de 1 décimo. Então isso depende também muito do operador, da perícia do operador. Se o cara chegar na segunda-feira, ele não tiver muito legal, o braço dele tiver mais pesado, e na hora que ele mexer na ponta ali, ele puxar um pouco mais, esse 1 décimo vira 3. E nesse daqui, independente? Esse é independente, porque você não precisa fixar a peça. Não, você não precisa fixar a peça. As referências dela vai estar sempre presa na peça. Isso aqui, por exemplo, é uma turbina, né, que a gente escaneou. Então a gente tem uns targets aqui, né, que é o sistema de referenciamento. O scanner ele trabalha por área, né? Esse scanner aqui ele tem uma área de 650 por 570 milímetros por um volume 3D. Então você tem uma área, um volume, um cubo aqui de escaneamento. E aonde ele estiver enxergando esses targets, ele está mapeando. Então, assim, o primeiro passo quando você vai fazer um escaneamento com target é você mapear os targets, o algoritmo ajusta, distribui esse erro e aí sim você tem um mapa. Através desse mapa você faz o escaneamento. Então, toda vez que você faz esse mapa, você automaticamente, pelo algoritmo, você está distribuindo esse erro e diminuindo o erro da sua medição, consequentemente. Então, assim, falando de forma bem leiga mesmo, né? Se uma pessoa, por exemplo, deixar uma peça, começar o escaneamento dela, né? No outro dia ela pode ir lá e continuar o escaneamento tranquilo. Tranquilamente. Ela não tem problema sem risco de alguém no outro turno ir lá e atrapalhar aquilo que ela começou. Ela não tem problema de temperatura, de variação de temperatura. Enfim, vai ter a dilatação térmica do material. Se uma peça for uma peça de 5 metros e você começar a escanear ela de manhã a uma temperatura de 10 graus e à tarde a 50 graus, qualquer sistema vai apresentar um erro, porque isso é uma variação térmica. Agora, se você estiver num ambiente controlado e você começa a medir, né? Que é o que normalmente acontece quando você fala em sistemas de medição, começou a medir hoje, vou medir amanhã, vou medir daqui a 3 dias, sem problema nenhum, você só continua medindo, não tem problema. Você não tem problema com variação, e nem problema com o operador, né? Que o operador é o cara que mais influencia na medição, porque mecanicamente falando, quando a gente lida com o sistema mecânico,
qualquer interferência de toque, de força, você está interferindo na sua medição. Tudo que é sistema de toque, ele tem que ter o maior controle possível, seja ele de vibração, porque se você tá, por exemplo, numa estamparia, igual a Proma, e o cara tá batendo peça lá, cara, você põe o pé ali, você sente a vibração. Então, se tem uma máquina que ela é sensível, ela tem uma precisão de 1 micron, que é, cara, o seu fio de cabelo dividido por 100, você imagina, uma vibração interfere. Uma vibração de uma máquina batendo, um estampo tirando uma chaparia, ele vai interferir na medição. Esse 1 micro já não vai ser 1 micron mais. E com esse sistema aqui, por ele não estar preso a nenhum sistema mecânico, você não tem essa variação. E às vezes você nem percebe, né? Você nem percebe. Então, assim, como eu disse, existem aplicações em que um sistema ele vai ser melhor e aplicações em que você precisa de velocidade e não quer tanta precisão, um outro sistema menos preciso, ele vai atender muito melhor. Então, é caso de se avaliar cada aplicação e dizer, não, esse sistema para mim é melhor. Claro que nós pensamos nisso daqui, em portabilidade, porque se você precisa ir numa fábrica, trabalhar numa ferramenta de 5 metros de comprimento, dependendo do sistema de medição, o cara vai apanhar para poder coletar os dados para fazer uma medição, seja para medição ou para fazer uma reengenharia. Então, com um sistema portátil desse, você tem acesso a espaços confinados, ou seja, você precisa escanear um compartimento de motor, olha o tamanho. Isso aqui muito você simples, consegue entrar em espaços totalmente confinados. Coisa que com alguns outros sistemas, né, você já não conseguiria, porque você tem a limitação. Se você entrar lá, você vai bater, você vai esbarrar em alguma coisa e você não vai conseguir medir. Então, assim, são aplicações. E realmente a gente precisa tirar o chapéu para quem desenvolveu isso daqui, porque até hoje eu sinceramente nunca tinha visto um scanner desse tamanho. E assim, em 2019 ganhou o prêmio Red Dot, né, que é o prêmio de inovação. Foi eleito o menor e mais poderoso scanner do mundo, tá? Dizendo assim em termos de velocidade e potência de captura, né? E a gente está falando de 2 milhões e 20 mil pontos. E agora com o SimScan 42, 2 milhões e 800 mil pontos por segundo. Significa você pegar uma máquina de toque e falar para ela tocar 2 milhões e 800 mil vezes com um apalpador. Só que ela faz isso 2 milhões e 800 mil vezes numa única linha em 1 segundo. Então é um avanço gigantesco. E isso tudo vai estar no MobScan. Então a gente está integrando essa tecnologia no MobScan. Excelente. Eu gostaria até de fazer uma provocação, né? Muitas das vezes essas tecnologias daí, elas são desenvolvidas fora do nosso contexto, do nosso país, mas nosso país ele tem capacidade, sabe? De estar desenvolvendo tecnologias, né? Talvez não tão precisas quanto essa, nesse instante, mas tem capacidade de estar evoluindo tecnologicamente, através da inovação dos seus produtos. A Autêntica Engenharia, ela é uma empresa que ela está assumindo esse protagonismo, sabe? Estamos estabelecendo diálogos já. E até bom que o Ronan, né, juntamente com o pessoal da própria indústria, né, conheça, para poder fomentar o desenvolvimento tecnológico. Então, o MobScan, ele é um produto que a gente está desenvolvendo em conjunto, que vai sanar essas dificuldades ergonômica, produtividade, qualidade, integrando tecnologias fantásticas, né, da robótica colaborativa, né, de um scanner móvel como esse daqui, né, dentro de um único produto, para poder entregar, né, um combo de qualidade, de oportunidade para que os profissionais da área da metrologia consigam, né, desenvolver o trabalho, né, deles com mais eficiência, com mais produtividade, mais qualidade. E aí, né, o que eu achei fantástico em relação a isso aqui, eu gostaria de trazer, que é um outro ponto, inclusive, que nós estamos vendo aqui nesse vídeo daqui, é que ele não é aplicado somente na indústria automobilística. Né, o Ronan está aqui representando a indústria automobilística, mas esse equipamento ele pode ser aplicado em diversos outros pontos. A Autêntica ela é uma empresa que ela atua em diversas áreas, não somente na automobilística, né, mas na life science, na farmacêutica, né, dentro da área da mineração, né, e a aplicação desse scanner vai variar de acordo com a necessidade. Então a gente está aí à disposição para poder fazer os estudos da aplicação desse produto. O MobScan ele não é um produto que vai servir somente para a automobilística, mas para poder fazer uma qualificação completa em diversas áreas, né? Inclusive assim, passando, né, num espectro amplo, desde da área artística aí que nós vimos aí no vídeo, aplicações, até a parte automobilística. Então esse vídeo daí que está passando aí para a gente,
né, é justamente isso daí, ó, mostrando do que nós estamos trazendo, né, de aplicação, né, um equipamento versátil, né, que vai ter uma comunicação muito grande com as diferentes tipos de peça que o mercado tem, né, uma coisa móvel, né, e fácil de ser utilizado, né? O que você está achando disso aí, Ronan? Fantástico, né? Pra gente que trabalha com equipamento, né? Vai ajudar bastante e vai ser para mim, uma evolução, né? Para a área da metrologia. Se todo mundo realmente entender o que ele está transmitindo para a gente, vai ser muito bom. Vai ajudar bastante para qualquer outro, não só o setor automotivo, igual você falou. Todos os outros setores. É muito bom. E a proposta do Mobscan é assim, é você atender peças de até, 500, 600 milímetros, até peças um pouco maiores, dependendo do alcance do robô, você consegue jogar. E a versatilidade que a gente propõe nesse sistema é que o cara ele não fique só preso num sistema robotizado. Se ele quiser, de repente, pegar o equipamento e levar lá para a fábrica, ele solta lá com uma brisilha, pega o computador e vai para a fábrica. Ele vai lá para a fábrica dele, escaneia, a gente precisa rodar um lote de peça lá. Ele simplesmente pluga lá de novo, aperta a presilha e dá o play lá, pede para o operador dar o play. Então, assim, ele vai ser um sistema misto, ele não vai ser algo engessado. E assim, a nossa parceria com a Autêntica, ela não visa só a produção do Mobscan. A nossa parceria, ela tem um futuro que eu penso que vai ser um futuro muito promissor, porque a gente não está pensando só numa tecnologia portátil, e sim também em sistemas inline, em aplicações ainda maiores. Então, assim, vai servir indústria automotiva, aeronáutica. A gente não só vai medir peça pequena, como vai medir peça grande também automatizada. Então, a gente vai colocar num robô maior, de médio porte, enfim. O futuro é esse, não é só parar por aí. É importante, né, pela fala do Gerson, a gente explicar um pouco melhor para os nossos ouvintes sobre medição inline, né? Que é um tema muito importante dessa parceria nossa também. Existe essa medição, né? Que nosso amigo Ronan explicou aqui, que é o dia a dia da indústria, e existe uma evolução nesse sentido, que é a medição inline, né? Então, ela é a medição onde que no processo, no fluxo do processo produtivo, para algumas necessidades da indústria, requer que a cada momento em que a peça está sendo produzida, ao invés de eu medir, né, por amostragem, por aspectos gerais, eu faço uma medição logo após a conclusão do processo. Então isso é muito interessante. É uma aplicação já demandada, né? Então a Autêntica RayScan tem capacidade de já estar implementando esse tipo de solução. É um diferencial nosso, né, gente? É uma empresa aqui mineira, junto com uma empresa de São Paulo, está desenvolvendo isso aqui de forma nacional, né? Nossos concorrentes são todas empresas, às vezes até sediadas no Brasil mesmo, mas são empresas de fora aí. Então a ideia é que tanto o Mobscan quanto as medições inline, elas sejam desenvolvidas, né, aqui no Brasil, para atender o mercado nacional, mas também atender diversos outros mercados. Como o Gerson disse, o Mobscan é uma das soluções, né, que a gente está trazendo. É o primeiro produto que está sendo lançado, mas a gente também trabalha com diversas soluções personalizadas. A gente teve uma pergunta aqui no chat, que é do Ivo Bravo, com relação à parte da pergunta, se eu entendi corretamente, o Cobalt, né, o robô que vai ser utilizado, a gente tem uma parceria com a empresa Onron, né, e a gente está utilizando o robô da Onron. Normalmente, para esse tipo de aplicação, existe um PLC para realizar o processamento de dados. A gente tem um giro especial nessa mesa, então o PLC, além de controlar a comunicação entre o scanner e o robô, ele faz o controle de alguns automatismos que vão existir na mesa, e para algum dado que a empresa queira captar via MES, via algum outro sistema de controle, ele também faz toda essa programação via software. O PLC que está sendo utilizado
Varia de acordo com o cliente, né? Mas normalmente a gente trabalha com o Siemens, que é um grande parceiro da Autêntica Engenharia aí. Inclusive vai estar expondo com a gente lá na Open House, e o Hugo com certeza vai falar aí num outro momento, mas a configuração é essa. Sobre o software meteorológico, o Gerson consegue responder um pouco melhor aí com relação ao processamento de dados e geração de relatórios. Tá, o pós-processamento, ele é feito... O que acontece? Toda a programação do robô, ela é feita através do PLC, e a gente possui um software próprio de desenvolvimento através do nosso time de R&D, e a gente possui o algoritmo que é usado para a operação do scanner, e esse algoritmo ele faz o processamento da malha. Então, no primeiro tempo ele vai escanear, vai gerar uma nuvem de pontos, né, de alta densidade. Terminou de escanear, uma rotina ela vai ser acionada, ela vai gerar a malha através dessa nuvem de pontos e vai ser jogada numa pasta. A partir daí, a gente tem a opção, né, normalmente a gente utiliza o nosso próprio software, que é o ScanViewer, né, que é um software de metrologia vindo da nossa própria fornecedora, que é a Scantec. E também a gente tem um opcional de estar usando o nosso software Control-X, que é da nossa fornecedora 3D Systems. Então, assim, todos os softwares eles são interligados através de plugins e chamadas. Uma vez terminado o processo de escaneamento, movimentação do robô, ao final a gente pode chamar através de plugin qualquer um desses softwares, tanto os nossos softwares quanto os softwares de terceiros, né? E a partir daí o relatório é gerado, e aí a gente só direciona para a pasta, aonde vai ficar salvo o arquivo STL, aonde o software ele vai ter que buscar esse arquivo STL, aonde o software vai ter o programa que já foi previamente preparado para gerar o relatório, e aonde ele vai jogar esse relatório. E aí, a partir daí, você vai fazer análise de tendência, enfim, tudo... É uma escolha que pode ser personalizada ou ela pode ser turnkey. O cliente ele vai chegar para a gente, não, eu quero usar tal software. A gente vai usar o plugin necessário e vai usar o software de acordo com o cliente. Mas, na maioria das vezes, nós vamos indicar os nossos softwares, né, que são o ScanViewer, né, software de metrologia ou ScanViewer, ou software de metrologia Control-X. Perfeito. Ivo, espero que a gente, né, tenha conseguido aí responder essa dúvida, né, e se depois comenta aí, né, falando se está 100% esclarecida, sim. Qualquer coisa a gente volta no tema de novo. E o Ivo Bravo eu conheço ele, eu acho que era da Benteler. É da Benteler? Sim, eu acho que o Ivo é da Benteler, eu conheço ele pessoalmente já. A gente já... Perfeito. Se eu não me engano, né, depois me corrige aí nos comentários aí, mas eu acho que ele é da Benteler de Campinas. Fantástico, fantástico. E aí eu gostaria até de voltar num tema que vocês comentaram aí, que é essa medição inline, né? Uhum. Até para justificar, né, para os nossos profissionais da área de metrologia, que esse tipo de equipamento ele visa, inclusive, facilitar, né, essa conferência já em produção, né, e tirar essas peças daí que não estão conformes já em produção, melhorando o tempo de ciclo, né, do processo ali produtivo, e também facilitando a vida, muitas das vezes, né, do próprio metrologista, né, que vai se ater a outros processos que são mais apropriados, né, e até o Ronan, ele pode falar um pouco desses outros processos que tem também, né? Essa medição inline aí seria interessante, porque vai sobrar o tempo para a gente poder fazer um outro tipo de análise, né, uma análise técnico, e se tiver algum problema no processo, a gente já está atuando, né? Exatamente. Já melhora um pouco, a gente já faz a intervenção já praticamente direto, né? Sai o resultado, já está do lado lá para poder fazer a intervenção no processo, se for necessário. Eu fico imaginando, porque além de, né, tempo de ciclo que a gente ganha do próprio processo, a gente faz uma verificação completa de todas as peças produzidas. Isso aí evita o recal, né, o famoso recal dentro da indústria automobilística, que gera um prejuízo enorme para a empresa que está se produzindo aquela peça. Sim. Então é uma segurança maior que a gente passa para a indústria, colocando esse processo, né, fazendo a integração, né, autêntica. Ela inclusive tem outros processos, né, dentro, que a gente já tem um controle inline utilizando sistema de visão para verificação de cordão de solda. Então esse daqui nada mais é que um outro mecanismo que a gente está desenvolvendo para poder melhorar o processo de produção de peças, né, não somente a nível nacional, que o Denison falou, né? Assim, é oportuno, isso que o Hugo disse, né, aproveitar nosso momento aqui.
questão de medição de cordão, ele é feito também de forma em tempo real, né? A gente está falando inline aqui, é a mesma coisa. Ele é feito também pela Autêntica já, com aplicações implementadas para produtos que possuem necessidade de segurança, no sentido que qualquer falha no produto pode ocasionar perda de vidas humanas. Então, a gente tem situações onde que, vou dar um exemplo prático, né? Uma suspensão de um carro, se ela quebrar, dependendo da situação, o acidente pode acontecer e a gente pode perder uma vida. Na indústria automotiva, esses itens, eles são tratados como itens de prioridade no que diz respeito à segurança. Então, o processo de fabricação pelo qual ele passa exige um rigor, né? Então, a gente já tem aplicações realizadas para sistemas de verificação de cordão de solda, né? Uma aplicação muito, muito bacana, um pouco fora do contexto metrológico em si, mas é muito bom se citar aí nesse processo. Perfeito. O Ivo Bravo, ele tava na Bentley, até mês passado, ele comentou aí pra gente aí. Abraço, Ivo. Não, perfeito. O Marco Baroni, ele fez um outro comentário aí também, um grande desafio na área de metrologia, a dificuldade de uma sala climatizada, né, com o Mobscan, né, como ele reage a esse desafio, né? Tá, o que acontece? Todo o sistema metrológico, seja ele de toque ou sem toque, né, ele precisa ser calibrado. Então, assim, a gente costuma recomendar que uma vez que você troca de ambiente, você calibra ele no novo ambiente. A partir do momento que você calibrou naquele ambiente, tá tranquilo, você faz o trabalho normal. O fato é o seguinte, ele é um sistema de medição, indiferente dele não ser um sistema de medição por toque, dentro dele a gente tem posicionamento de câmeras, né? Se a gente olhar aqui, ó, eu não sei se dá para ver, mas tem as câmeras aqui, né? Ó. Aqui, ó. Tem duas câmeras e aqui tem os geradores de laser. Então aqui dentro a gente tem materiais que são fabricados em fibra de carbono, em material em alumínio aeronáutico. Tá aqui, ó. Tá? Então é alumínio aeronáutico. Então o que acontece? Por que na maioria das vezes se usa a fibra de carbono? Porque a fibra de carbono ela tem um coeficiente de dilatação praticamente zero. Então por isso que em todo sistema de medição, seja ele portátil ou não, e que depende de garantir posicionamento de eixos, ele é usada a fibra de carbono. Porque o coeficiente de dilatação ele é praticamente zero, seja ele em temperatura menos 10 graus ou 30 graus. Então, o fato é o seguinte, você calibrou dentro de uma sala de medida, você vai escanear a 22 graus, você vai escanear num ambiente de 30 graus, tranquilo, você pode escanear. Você vai ter uma variação mínima? Vai ter, mas o ideal é sempre quando você muda bruscamente de ambiente, ou você carrega o equipamento, você está batendo, você está carregando a mala, você deu uma pancada, calibra, sempre calibra, principalmente se você quer obter o melhor resultado do equipamento, que são os 0,02 de precisão. Então a gente sempre recomenda isso. Não que você vai ter um problema, o equipamento ele vai apitar e vai falar, não, ele está fora de medida. Ele nunca vai te avisar isso. Por quê? Porque aqui dentro tem fibra de carbono. Então ele nunca vai dizer para você, ó, vai dar problema. Ele vai medir. Mas claro, você não vai alcançar os 0,02 de precisão. O ideal é sempre, mudou de ambiente, transportou, calibra para garantir os 0,02 de precisão. Bacana. Perfeito. Gerson, dá para fazer uma aplicação aí, mostrar para o pessoal, ou vão deixar isso na curiosidade da Expomaf? Não, a gente pode fazer uma aplicação rápida aí, sim. É importante também a gente observar, tem uma pergunta do Vinícius, que fala, né, se a integração pode ser feita pelo usuário. Muitas das aplicações, elas demandam um especialista, né? Um robô hoje, né, ele, muitas das vezes que ele faz um produto, banco, no caso da empresa onde o Ronan trabalha, o operador não consegue ir lá e fazer o trabalho de reprogramar o cordão de solda, você precisa da manutenção para fazer aquele trabalho. O Mobscan, ele foi pensado de ser uma ferramenta flexível. O que é isso? O próprio Gerson, né, com o treinamento ali, uma coisa simples, ele vai conseguir fazer a programação
do robô, ele vai levar o robô manualmente e falar, eu quero que ele pare aqui, né? Pegando o caso da turbina aí, você me presta ela, Gerson? Pegando o caso da turbina, ela vai estar parada lá no Mobscan. Então o Gerson vai estar com o robô aqui, o Ronan vai estar com o robô aqui, vai levar o robô, vai marcar esse ponto. Vai levar o robô, vai marcar esse outro ponto. Vai marcar os pontos. O Mobscan ele tem uma mesa giratória, né? Então ele vai girar e o Ronan vai fazer o processo, vai marcar os pontos onde que ele consegue pegar a peça toda. E a vantagem de tudo isso é que essa programação, como o Ronan disse, ele precisa no início de cada turno fazer esse banco. Amanhã, quando ele pegar o outro banco e colocar na posição, ele não vai precisar fazer mais. Ele vai dar o start no robô e o robô vai repetir o processo, né, que ele fez. Ao passo que hoje, né, Ronan, você precisa estar lá manualmente, né, com o braço, fazendo toda a varredura do produto, né? Então, essa flexibilidade, essa praticidade que a gente busca trazer com o Mobscan. Legal. E uma coisa importante também, que o Baroni perguntou a respeito da calibração, é que no Mobscan, isso aí vai ser uma rotina, tá? Então, vamos supor, ele está lá numa sala de medidas, ele vai sair da sala de medidas, ele vai para a fábrica, ele só aperta o botão lá, fala, rotina de calibração, abre a gavetinha, o robô vai lá, executa a rotina, que é coisa de 15 segundos, e pronto. Automaticamente o sistema está calibrado e pronto para trabalhar também, tá? Fantástico. Vamos ver essa aplicação? Vamos fazer uma aplicação rápida aqui? Eu confesso que eu tô curioso. Vamos lá. Estamos, né? Bom, a gente trouxe uma peça demonstração aqui, tá? É uma peça bem simples, né? É uma paleta de turbina, né? Isso aqui é material de titânio, tá? Só para mostrar um pouquinho da aplicação aqui, né? Vamos tentar mostrar a tela aqui, ó. Deixa eu virar aqui para ficar melhor. Deixa eu ver se eu consigo pegar o scanner e colocar numa posição aqui que eu consiga fazer sem atrapalhar muito. Eu acho que aqui tá legal. Então, primeiro de tudo, aqui é o ambiente do software, né? Esse aqui é o ambiente do software. Então, primeiro de tudo, a gente precisa fazer o mapeamento, né? Que é o mark point, que é a função de mapeamento dos targets. E inicia a função de mapeamento. Aí aperta o botão aqui uma vez. Vamos dar um zoom ali, ó. Então vocês estão vendo que já está mapeando os targets. Eu posso mexer a peça aqui, ó, livremente, tá? Acho que saiu a nossa tela ali, mas daqui a pouco ela volta. Aí voltou. Então aqui, ó, tô fazendo esse mapeamento. Você vê que eu tô aqui levantando ela com a minha mão aqui, eu tô praticamente movendo ela, eu não tô dependendo de um sistema físico aqui. Uma posição fixa, né? Uma posição fixa, né? Então eu tô com ela na minha mão aqui, movimentando e mapeando. Mapeei. Fantástico, né? Aqui já tá mapeado. Aí voltamos pro software. Dou um complete aqui, ó. Daí a gente muda para caminho de laser. E aí começa a brincadeira. Opa, calma lá. Dá pra ver que é um software muito intuitivo, né? Sim. Fácil de ser utilizado. E o legal é a versão em português, né? Isso é importante. Isso é importante, né? Porque A muita... grande dificuldade, né, da indústria aí é mandar as coisas aqui pro Brasil no nosso idioma, né? Uhum. muitos operadores, eles reclamam bastante, né? Claro que a gente está no mundo globalizado e tudo mais, mas ninguém, às vezes, a pessoa não está muito afim de ficar perdendo tempo e
e tentar ir aprender um inglês, né, correr atrás disso aí. Então aqui, ó, mapeamento dos targets, aí a gente muda aqui, ó, caminho do laser, e aí começa o escaneamento. Legal que o pessoal que está nos assistindo, né, pessoalmente, vocês podem, né, é até mais fácil de estar percebendo que a peça foi colocada em qualquer posição. Ele pode estar movendo a peça ali, né, e é totalmente portátil. O laser, inclusive, até é bom você comentar com a gente quanto que pesa ele, para o pessoal ter uma noção lá. 570 gramas. É muito leve, né? Foi a primeira coisa que eu olhei no manual. Ô, Ronan, isso é muito bacana, né? Assim, a nossa experiência lá na Autêntica, né? Assim, é claro que eu só vejo o pessoal trabalhando nesse sentido, mas qualquer mexidinha que você dá na mesa... Cara, vai perder todo o trabalho aqui. Uma grande diferença que a gente tem é que, né, o equipamento versátil, leve, não vai ter problema ergonômico e até se ele quiser estar utilizando o próprio laser, né? Agora, com essa nova possibilidade que a gente está tendo, né, de estar colocando esse scanner em um equipamento, né, que vai promover essa flexibilidade dele, ele vai conseguir fazer isso aí de uma forma bem mais tranquila dentro da fábrica, com bastante mobilidade, porque o MobScan, ele tem essa facilidade, né? Uhum. Vai ser realmente uma ferramenta, né, disruptiva para a indústria local. O Ronan, ele passou por várias indústrias, ele pode falar para a gente quais são os equipamentos que normalmente se tem dentro da metrologia, né? Eu já passei por várias empresas, né? Comecei naquela época de traçagem, carregava altímetro, graminho de altura. Que um monte de equipamento pra você fazer. Acompanhei a evolução da metrologia. Eram quadra-cheques, CTR, e até chegar hoje onde a gente está. É muito, muito interessante. Você vê... vai ajudar bastante, pra você ver. É muito interessante, que é igual, né, o Ronan jogou aqui, tá medindo e virei a peça, né? A peça tá acontecendo lá, né? Ele chegou a virar a peça, simplesmente isso vai fazer o laser da mesma forma lá, a digitalização certinho. Ele tem uma função que a gente chama de Protect Data, é a proteção de dados. Então a gente escaneia um lado, protege, vira e escaneia o outro lado. Aí o que acontece? A gente pode excluir alguns dados aqui sem ter medo de perder o que já estava escaneado, né? Muito bom. Então a gente praticamente escaneou toda a peça, ó. Olha lá. Aí vamos excluir agora alguns desses dados aqui, ó. Sem medo de ser feliz aqui, ó. Até porque vai pegar um pouco do que eu já tinha escaneado aqui, ó. Mas não tem problema porque eu protegi os dados, ó. Então tá lá, ó. A peça tá nascendo ali, ó. Tá vendo, ó? Que bacana. Para quem está nos acompanhando nas outras redes, né, que estamos transmitindo através do celular, vocês podem lembrar aí que nós estamos transmitindo oficialmente pelo site, pelo YouTube da Autêntica, tá? Entra na plataforma do YouTube e @Autêntica Engenharia. Lá está sendo transmitido em imagem, né, com alta qualidade e alta precisão também, para que a gente possa mostrar toda essa experiência aqui de escaneamento dessa peça, né? Realmente uma reprodução fantástica. Então, aí aqui a gente já tem a peça reproduzida, né? Ó, praticamente toda escaneada. E a gente precisa só processar isso daqui, que é justamente pegar essa nuvem de pontos, né? Que é, isso aqui por enquanto é uma nuvem de pontos, né? Um STL. Processada e transformar isso aqui num STL. Aí jogar no software, seja ele no software de engenharia, né? Ou mesmo no software de dimensional, para você poder fazer o que você quer. Ou você quer fazer uma reengenharia, quer fazer um controle dimensional, né? Então aqui eu vou até mostrar um pouco do controle dimensional. Um dos produtos, né, o Gerson, da Reiscan, caso alguém precise também, que é muito interessante, um parceiro nosso, né, que existem linhas de produtos e serviços da Autêntica que não comunicam com a Reiscan, e também existem na Reiscan linhas de produtos e serviços que não comunicam com a Autêntica, mas é importante dizer que a Reiscan faz essa parte de engenharia reversa, né? Então, ocasionalmente, se a indústria tem uma peça que quebrou, ou aquele fabricante não fornece mais o item, a Reiscan pode fornecer esse trabalho de fazer a engenharia reversa do item, para que posteriormente a pessoa consiga jogar no software com
ter a peça digitalizada e fazer a transformação dela de acordo com a necessidade. Então, é um dos produtos, né, Sim. o Gerson, que a Rescan oferece, o nosso parceiro oferece nessa linha também, que é muito bacana, é muito legal e vira e mexe, aí você tem necessidades, né, de alguns componentes que às vezes até por necessidade de importação não conseguem chegar na data, você faz essa digitalização igual o Gerson fez aqui, manda produzir aquilo, né, rapidamente, que é muito interessante, né. Exatamente. E assim, um dos propósitos, o principal propósito, né, que é a fabricação e a produção do Mobiscan para o mercado de metrologia é justamente esse aqui, né. Então, é um software de metrologia aqui, né, acho que está mostrando ali a tela. Então, sim, esse aqui é um software de metrologia, é o nosso Control X, que é um produto que a Rescan ela comercializa, né? É um produto da 3D Systems. Então, aqui, ó, qual que é a proposta do software? É você ter um modelo matemático, que é o seu padrão, tá aqui, ó, tá? E através desse modelo matemático, você importar o dado que você digitalizou, que é o modelo STL, que é esse daqui, ó. Então, este azulzinho aqui, ó, foi o modelo que a gente escaneou, ó. Isso aqui é o modelo que a gente acabou de escanear, tá? E aí, através desses dois, você tem o padrão, que é o seu modelo matemático. A gente vem aqui faz um alinhamento, né? Então, a gente faz um pré-alinhamento aqui, que é esse daqui, ó. Acabei de fazer um pré-alinhamento. Então, se vocês olharem aqui, ó, a gente tem um modelo matemático pré-alinhado com o nosso modelo escaneado, e aí eu venho aqui e tenho diversas estratégias de alinhamento. Eu posso fazer um best fit, um 3-2-1, alinhamento por datum, né? O pessoal que é de metrologia vai entender. O sistema de alinhamento RPS, né? Vamos fazer um básico aqui, que é um best fit, né? Fazer um best fit básico aqui. Pronto, e através disso daqui a gente já começa a fazer comparação, né? Para já começar a tomar decisões. Então, por exemplo, a gente faz um gráfico de cores aqui, né, ó, 1 milímetro aqui, vamos colocar 0.2, né, porque é uma paleta de turbina, então precisa ser bem preciso, né. Então tá aqui, ó, isso aqui já é um comparativo dimensional, né, onde a gente consegue visualizar... Um mapa de cores, né, na verdade. Isso aqui é um mapa de cores, né, o Ronan come isso aqui com arroz e feijão, né, então ele sabe bem o que é, né. Na verdade, aqui em Minas é pão de queijo e café. Pão de queijo e goiabada. Legal. Aí aqui, então, ó, a gente tá vendo aqui mais ou menos um painelzinho, né, com os gráficos de cor, e a gente quer saber mais ou menos quanto tá fora aqui, ó, a gente vem aqui e bate um pontinho, ó, aí sabe mais ou menos quanto tá fora ali, quanto tá fora aqui, 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 aqui. Então isso aqui já começa a ser uma folha de relatório para nós, né? Isso aqui já é praticamente uma folha de relatório. Cara, não deu 10 minutos que você está escaneando essa peça e já gerando os relatórios. Exatamente. Então, assim, em 10 minutos eu já consigo tomar uma decisão para dizer se essa peça tá boa ou não. Aí eu venho aqui, ó, incluo isso aqui numa folha de relatório. E se isso daqui tá bom para mim, legal. Eu vou lá e mando gerar o meu relatório aqui, ó. Isso seria, Ronan, um trabalho de quanto tempo que você estima pelo método que é utilizado hoje aí? Bom, a forma que ele fez aí na hora de gerar o relatório e digitalizar não chega a ser tão diferente do que a gente tem hoje, não. O que vai fazer uma diferença aí é porque, pelo que eu já deu para perceber, que os softwares falam quase as mesmas línguas, né? Você gerou um relatório uma vez, igual ele fez ali, ele fica salvo. Certo. Você vai escanear outra peça novamente, você não tem que gerar ele novamente. Eu digo com relação a todo o processo, a parte de colher os dados e gerar os relatórios. Assim, como você disse, gerar o relatório, né, trocar cebola hoje, né, com base no que você tem. Trocar cebola? Bom esse termo, hein? É o mesmo pelo mesmo. E com relação à questão prática de colher os dados, o que você estima que você faria hoje na prática do seu dia a dia aí? Olha, assim, o início de um trabalho para poder fazer o primeiro controle é um processo mais demorado, né? Que a gente tem hoje. Tem que posicionar a peça, mantê-la na posição sempre estática, né? Sim, sim. Não vai ter essa vantagem de estar girando ela para um lado, para o outro. E depois de fazer isso aí, tem que ir levantando ponto a ponto, igual ele está fazendo ali. Porém, a maioria das vezes,
é digitado, né? Tem que digitar os valores, as coordenadas. Então isso demanda tempo. Da forma que foi feito aí, foi bem mais rápido, né? Certo. E, igual eu falei, a vantagem de você poder ter a peça em movimento. Tem um pouco de liberdade. Né? Facilita bastante. O trabalho do metrologista é bem parecido com o trabalho do cirurgião, né? Tem que ficar ali com muita minúcia para não encostar em nada, não esbarrar em nada, né? Na hora do processo de medição que ele está fazendo com o braço, para não perder o trabalho que ele fez. Exatamente. Né? Então, você viu aqui, isso aqui já é o PDF, né? Que eu posso mandar para a diretoria, para a engenharia, justamente para tomar a decisão, né? Então, é um relatório bem simplório, né, que eu fiz aqui, não gerei sessão, não gerei medidas, enfim, foi bem simplório para mostrar a velocidade, né? Porque muitas das vezes somente um gráfico de cor já dá para um cara tomar uma decisão, né? Ele não precisa nem gerar a medida, né? Um gráfico, putz, ali tá já azul, tá fora. Cara, pode parar a produção. Então, já é o suficiente para o cara tomar uma decisão. Então, você vê, em menos de 10 minutos a gente conseguiu gerar um relatório aqui que já pode ser um decisor, né? Pode parar a produção inteira aí. Já auxilia na tomada de decisão, Exatamente. Né? Isso é muito bom. Então, esse é um pouco da aplicação que o Mobscan vai oferecer para vocês. Bom, pessoal, estamos aqui, né, ultrapassando já a nossa 1 hora que a gente tinha aqui de propósito para poder discutir sobre isso, mas, né, só fazendo uma retrospectiva aqui, falamos sobre o mercado de metrologia, o Ronan trouxe pontos importantes em relação a isso, trouxe dados importantes também, como finalizou aqui agora em relação a esse tempo, né, de fazer o mesmo processo que nós fizemos aqui com o equipamento da Rescan, né, abordamos pontos específicos em relação às necessidades que o próprio mercado tem, né, de metrologia e também as soluções que a gente visa solucionar com o equipamento da Mobscan. E aí, trazendo esse ponto, até para fazer o desfecho aqui, e aí cada um fazer as suas considerações finais, nós vamos estar com 2 eventos em que o Mobscan ele vai ser demonstrado e toda essa tecnologia que nós trouxemos aqui, né, em live vai ser demonstrado também. No primeiro evento, na Expomaf, né, que é uma grande feira, né, uma feira renomada, da né? América Latina, né? Exatamente. Para o nosso segmento, né? É uma feira mundial, né? É uma feira bem conceituada, né? Vai virar aqui nessa feira, né? Fornecedores mundiais, né? E também visitas mundiais, né? Uma feira bem conceituada. Então estaremos, né, nessa feira. Depois passa até pra gente qual que é o stand para que o pessoal possa estar, né? E019. Então vocês podem estar procurando a gente lá, nós vamos ter total disponibilidade de mostrar essa tecnologia para vocês, né? Vai ser um prazer receber vocês e passar um pouco mais, né, de informações, além do que já foi demonstrado aqui nessa live. E também vamos ter um evento, né, vai ser um marco histórico aqui para Minas, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, de inovação, de apresentar soluções, né, para o mercado industrial e comercial aqui de Minas Gerais, né, que é a Open House. A Open House é um grande evento, né, que nós estamos promovendo, que vai acontecer no dia 26 de maio. Esse evento, nós vamos ter a oportunidade de receber diversos players de mercado para poder expor as suas tecnologias, para poder desenvolver tecnologicamente as indústrias, as empresas aqui de Minas Gerais. A gente sabe que no mercado de hoje em dia, né, uma grande vantagem competitiva para as empresas são aquelas que estão desenvolvidas tecnologicamente, aquelas que têm automação nos seus processos, né, aquelas que são robotizadas, aquelas que têm equipamento como esse, né, que geram uma grande vantagem em diversos, né, aspectos que a gente abordou aqui agora. E no dia 26 de maio, nós vamos trazer isso para Minas Gerais, através desses players. Vou citar alguns aqui, só para você ter ciência, né, que está nos assistindo, de quais vão ser essas tecnologias que nós vamos abordar nesse dia, nesse único dia, no dia 26 de maio. Nós temos a ESAB, nós temos a KUKA Roboter, né, com todos os seus robôs, né, vai trazer isso para a gente. Nós temos a Mectroy Highway com as suas tecnologias de fuso, né, patins e guias lineares. Nós temos a Siemens, que o Denis já abordou aqui na nossa live, que é uma grande parceira nossa, né, com os periféricos que inclusive a gente utiliza, né, na fabricação de máquinas, equipamentos, nas integrações que a gente desenvolve. Nós temos outros players também de mercado, como a Kense com sistemas de visão, a Rescan,
que é uma fantástica uma parceria que nós estamos construindo aqui agora e tem tudo para dar certo, pelo que já tem demonstrado até o momento. Então, assim, são a Onron, que é uma outra parceira, né, fantástica nossa, a recém-confirmada a SMC, né, que é o principal player, né, mundial na fabricação de grampos. Parte pneumática, né? Empresa especializada aí na parte pneumática. Na parte pneumática, e se eu esqueci de alguma... A Balmer, que é um outro player também, sistema de visão, né? E temos outros também, né, que estão vindo para poder nos auxiliar, né, nessa parte de investimento, de desenvolvimento, ou até agregar, né, financeiramente, né, suportar financeiramente para implementar esses projetos, e também os apoios institucionais que a gente não pode deixar de citar aqui, né, que vem da própria prefeitura, né, de Contagem, prefeitura de Betim, o próprio governo de Minas está fomentando muito isso, porque em todos os aspectos, em todas as dimensões, é importante para todos que a gente tenha empresas competitivas e que possa circular a economia aqui em Minas Gerais, porque isso caracteriza valorização da vida humana através de empregos, né, através da geração de renda. Então eu deixo aqui essas palavras, agradeço a todos, né, que estão nos assistindo, obrigado, né, por estar até aqui nesse final, e passo a palavra circulando aqui, passando por Ronan, para ele poder fazer essas considerações finais. Bom, gente, muito obrigado aí pela atenção, pela participação. Se a gente deixou de responder alguma pergunta, depois a gente vai passar aí, responder detalhadamente para vocês aí, e espero que a gente tenha atendido a expectativa de vocês, possamos estar aí junto mais uma vez. Pessoal, gostaria de agradecer a todos, né, essa oportunidade única de estarmos aqui falando um pouco mais sobre os produtos que a gente está desenvolvendo. Deixo o convite, né, para os 2 eventos, né, aqueles que não podem se deslocar até São Paulo, a gente vai estar tendo aqui no estado a oportunidade única de um evento onde que a pessoa pode ir ali e tá vendo o que pode levar de melhor para dentro da indústria dele. Esse é o nosso objetivo, tá? Com os nossos parceiros, né, parceiros de peso aí, são empresas japonesas, alemãs, estão participando conosco desse evento. Então a pessoa que quer trazer tecnologia para a indústria dele, é o momento, né? E para aquele que, né, como a gente disse, que está no evento maior aí, tem a Expomaf, a gente vai estar com a Reiscan em parceria, né, aqui de Minas, né, a gente conhece pouquíssimas empresas que vão estar participando do evento, a Autêntica é uma delas. E é isso, pessoal, a gente está sempre à disposição, a gente agradece aí pela atenção de todos, né, e muito obrigado. Bom, pessoal, agradeço aí a paciência de vocês, né, por estar ouvindo a gente falar tanto termo técnico aqui, né, muita gente que é da metrologia, muita gente que é da área entende, né, e acaba sendo prazeroso ouvir mais informações, né, porque muitas vezes as pessoas estão ali escaneando, mas não sabe o que está acontecendo na realidade, só sabe que está aparecendo alguma coisa na tela ali e fala, né? Então tem assuntos que a gente trata que acaba sendo prazeroso, né, então a gente sabe que aqui na live tiveram muitos metrologistas, né, então foi um prazer compartilhar um pouco da nossa experiência, né, das nossas atividades, né, um pouco do nosso conhecimento, tá, agradeço o tempo de vocês aí, por estarem assistindo a gente, e espero vocês lá na Expomaf, lá, stand E019, né, vamos lá tomar um café, bater um papo, né, escanear algumas peças, né, e a gente vai estar escaneando pessoas lá também, tá, vamos estar mostrando um pouquinho de outras tecnologias, tá. Legal. Então, de repente, alguém que for lá, quiser ser escaneado lá, quiser guardar de recordação, vamos lá, a gente escaneia lá. Fazer uma impressão 3D, né? Quem sabe, né? A gente pode até fazer isso aí sim, quem sabe, né? Então, estamos querendo trazer, inclusive, isso para o Open House, né? Sim, nós vamos, para a Expomaf, nós vamos estar levando uma impressora 3D, né? A gente está planejando, talvez, fazer um sorteio ou algo assim, né? A gente não decidiu ainda, tá, pessoal? Então... não me cobrem por isso, não me cobrem. Vai ter que ir lá para ver. Isso, não me cobrem por isso, mas... Já prometeu aí, gente. Não prometendo, mas já prometendo, quase não prometido, mas talvez a gente pode fazer até um sorteiozinho lá, né, escanear uma pessoa e fazer uma impressão 3D de alguém lá, tá? Mas não é promessa, tá? Então... Pode ser que aconteça. Vamos imprimir o Hugo e dar de presente para a Josi. A Josi está lá parabenizando. A Josi
É a esposa do Hugo. Não, pode ser, gente. Pode ser e deixar de boa brinde ideia, lá, né? Pra lembrar. Boa. Então, agradeço aí o tempo de vocês e nos vemos lá na Expo MAF e também no evento da Autêntica aí no próximo dia 26. Então, obrigado pessoal, e vou finalizar, né, esses agradecimentos a todos vocês que estão nos ouvindo, para o nosso parceiro, né, aqui do Sim, né, Inteligência, o Estúdio Sim, um estúdio fantástico aqui em Belo Horizonte, né, que está aqui promovendo juntamente com a gente esse scanner, né, esse produto MobScan que nós estamos fazendo de lançamento. Então, obrigado Thiago, né, o diretor aqui do estúdio, que abriu as portas aqui pra gente, está nos recebendo nesse momento. Tá? Um forte abraço para vocês, pessoal, e espero que numa próxima oportunidade, bem breve, a gente possa encontrar e falar um pouco mais sobre essa tecnologia. É isso daí. Tá bacana. Bacana. Obrigado. Obrigado a todos aí. Valeu, gente. Tchau.